O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta, da profecia de Jonas, nos mostra que nós precisamos fazer penitência. É algo um pouquinho fora de moda, parece. Se eu dissesse assim: nós precisamos rezar, nós precisamos ter vida de oração, as pessoas ouviriam sem muita resistência. Se eu dissesse: gente, nós precisamos fazer caridade, nós precisamos fazer o bem às pessoas, por amor a Deus, fazer o bem às pessoas, os cristãos ouviriam isso sem muita resistência. Eu não estou falando que os cristãos rezem muito, nem estou falando que os cristãos se movam com generosa caridade. Eu só estou dizendo que para a oração e para a caridade, as pessoas não têm muita resistência. Elas dizem amém, isto é, elas aquiescem. É verdade, precisamos rezar mais, é verdade, precisamos ser mais caridosos, movidos por caridade, fazer tudo por amor a Deus, aos irmãos. Mas quando nós falamos que precisamos fazer mais penitência, aí as pessoas já põem um pé atrás. Isto é, ninguém vai negar de que fazer penitência seja necessário, mas mas muitos não ouvem, muitos ouvem de uma maneira um pouco como se fosse uma mensagem desagradável, fazer penitência. Mas é exatamente isso, meus irmãos, que Deus, por meio do profeta Jonas, anuncia àquela cidade, né? É uma criação aqui, uma criação literária, para mostrar uma verdade. Precisamos fazer penitência, precisamos nos converter, porque senão o castigo virá. E foi exatamente isso então que aconteceu. Diz aqui, Nínive, uma cidade muito pecadora, uma grande cidade em que 3 dias eram necessários para atravessá-la a pé. Diz então que Deus envia o profeta Jonas, e ele em um dia atravessa a cidade, dizendo que o povo precisava fazer penitência, senão a cidade seria destruída. Jonas, capítulo 4 e seguintes: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E diz aqui que os ninivitas, aquele povo pecador, apesar da inadequação, da limitação do profeta. O profeta não foi um profeta exemplar. Imagine, a cidade, para ser atravessada, precisava de 3 dias. Jonas atravessou-a em um dia.
Então ele fez um trabalho assim, meia boca, rapidinho, vamos embora, eu quero mesmo que Nínive seja destruída. Eles não valem nada, os ninivitas não valem nada, que eles sejam destruídos. E diz aqui, meus irmãos, que os ninivitas, não obstante os defeitos do profeta, que não tinha lá um coração tão generoso assim, não obstante o coração daquele profeta, os ninivitas se arrependeram e começaram a fazer penitência. Versículo 5: os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram-se de sacos, desde o superior ao inferior. Até o rei, quando a pregação de Jonas chegou aos ouvidos do rei, não só o rei fez penitência, como decretou penitência. Versículo 7: fez proclamar em Nínive um decreto: homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada. Até os animais foram fazer penitência, vão fazer penitência também. Homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão nem beberão água. Homens e animais se cobrirão de saco, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus então, talvez, volte atrás, e assim nós não venhamos a perecer. E diz aqui, meus irmãos, então, que vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Esta é a vontade de Deus. E, meus irmãos, é uma realidade, é uma verdade que nós precisamos nos recordar a cada dia. A nossa penitência, de alguma maneira, ela muda a mão de Deus. Nós olhamos a história, nós vemos esses últimos acontecimentos, não são acontecimentos nada animadores, isto é, o mundo que vira as costas cada vez mais para Deus, as blasfêmias que aumentam cada vez mais, as profanações, o satanismo, a guerra, coisas horrorosas que vêm acontecendo cada vez mais frequentemente, numa intensidade cada vez maior. E o que é que a nossa fé nos ensina? Que se nós fizermos penitência, se nós nos convertermos, Deus nos abençoará, e Deus não permitirá que esses grandes castigos venham sobre nós. Então a pergunta que deve brotar do nosso coração é: o que é que eu devo fazer? Penitência, 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 penitência. Isto é, devemos nos converter. E aí, ora, nós somos cristãos, nós somos católicos, então nós sabemos que concomitantemente, ao mesmo tempo que nós começamos a fazer penitência, que nós começamos a abandonar as coisas erradas, os caminhos errados, nós, ao mesmo tempo, nós unimos a confissão sacramental. Então, vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que estão aqui presentes, isto é, vocês que são aqui da paróquia e que estão acompanhando pelas redes sociais, será que você não está precisando fazer uma confissão verdadeira para que a sua luta contra o pecado seja mais eficaz? Porque uma vez você entrando em estado de graça, o influxo da graça será maior na sua vida, você poderá comungar, receber Jesus na Eucaristia e terá muito mais graças, as graças necessárias para perseverar na sua luta, no seu rompimento com o pecado e no seu crescimento na vida espiritual. Mas aqui não vale dizer: ah, padre, mas é muito difícil se confessar. Imagine
Aí na paróquia, as filas sempre são imensas. Imensa é a sua má vontade, é a sua preguiça, que não é tão imensa assim não. São filas grandes, mas nada de imenso. Imenso é o seu pouco propósito de dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou retornar para o estado de graça. Então, primeiro, que não é verdade. Segundo, ou então você de outra paróquia, de outro lugar, diz: ah, padre, mas aqui é uma dificuldade conseguir se confessar. Ah, padre, mas o meu padre é um padre muito estranho, sei lá, ele parece que não tem uma fé muito clara. Ele é padre validamente ordenado, então vá se confessar, vá receber. Mas padre, mas ele é meio ruinzinho. Jonas também era. Jonas não era um primor de profeta, não. Lembremos-nos, a cidade necessitava de 3 dias para ser atravessada. Ele fez um trabalho meia boca. Mas se os ninivitas ficassem: ah, mas Jonas profetizou com má vontade, eu não vou me converter, perder-se-iam eles e, se fosse verdade esta crítica, até mesmo o profeta. Mas eles se converteram, e isso foi o que foi agradável a Deus. Então não fique aqui encontrando justificativas para o seu pecado, para a sua preguiça, para a sua má vontade e para a sua falta de fibra em dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a igreja de Cristo, eu vou voltar para a comunhão plena na igreja católica, eu vou me confessar, eu vou voltar a comungar, eu vou romper com os pecados, eu vou lutar contra as minhas más inclinações, eu quero mudar de vida. Então a pergunta aqui que cada um deve se fazer é: o que é que eu devo fazer? Então, independentemente da cidade onde você mora, procurar se confessar. Você vai com jeito, com um sorriso no rosto. Talvez ele nem goste muito, mas não tem problema. Você vai com um sorriso no rosto: padre, eu queria me confessar, eu não posso hoje. Você vai no outro dia: padre, eu queria me confessar. Até que você ganhe na insistência aquele padre, entendeu? Mas quando a gente quer algo, a gente se aplica, se esforça. Vejam aqui o esforço, a dedicação e a generosidade dos ninivitas. Até os animais eles puseram em penitência, para mostrar o quê? Que eles queriam a bênção de Deus, que eles queriam ser livres daquele castigo que viria sobre a cidade se eles não se convertessem. Meus irmãos, a penitência muda os rumos da história. Nós sabemos, eu poderia aqui citar várias aparições, sejam aquelas sobre as quais a igreja já deu um parecer, sejam aquelas aparições de Nossa Senhora, em que a igreja não deu ainda um parecer. Isto é, não existe nenhum parecer positivo, nenhum parecer negativo, um parecer suspenso ainda. Mas nessas várias aparições de Nossa Senhora, ela diz que um grande castigo está preparado. Por quê? Porque a humanidade, sim, e aqui, meus santos, quando eu falo humanidade, cada um a aplique a si. Isto é, a humanidade virou as costas para Deus, a humanidade abraçou o pecado, a humanidade tem Deus como supérfluo, e a humanidade caminha a passos largos para o grande castigo. Mas o que é que, vamos aqui nos ater à aparição de Nossa Senhora em Fátima, no início do século XX, em 1917, e o que é então que Nossa Senhora diz? Ela diz: mas se nós fizermos penitência e oração, o castigo não virá. Isto é, aquilo que foi dito aos ninivitas, e eles fizeram penitência, aquilo que foi dito aos ninivitas por este profeta aqui, com um coração não muito generoso,
muito pouco parecido com o coração de Deus, foi dito a nós por aquela que é perfeitíssima, por aquela que é clementíssima, por aquela que nos ama e de cujo amor nós não podemos duvidar. E a pergunta é: nós iremos ouvir o clamor de Nossa Senhora? Os ninivitas ouviram Jonas, nós ouviremos a Virgem Maria? Pois bem, Nossa Senhora então, lá no início do século XX, ela disse a Lúcia, Jacinta e Francisco, ela deu os chamados, os 3 segredos. O primeiro, algo óbvio, não tem muita novidade no primeiro segredo, isto é, fé católica. Nossa Senhora diz, ela fala a respeito do inferno e das muitas almas que lá caem, que as almas caem no inferno como flocos de neve caem no chão. Ela tinha a experiência de ver os floquinhos caindo no chão. Pois bem, assim caem as almas no inferno. E o que é que o homem moderno, incréu, o que é que os cristãos modernos, o que é que nós dizemos? O inferno é para aqueles muito pecadores. O inferno é para um Hitler da vida, para um Stalin. O inferno é para aqueles homens muito ruins que estão matando pessoas lá na guerra que está acontecendo agora em Israel. Por quem rezamos, pedindo paz de Deus para Israel. Ok, mas somente? Não, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. E sem sombra de dúvidas, meus santos, nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Então Nossa Senhora mostra, e Nossa Senhora diz que aquelas 3 crianças devem rezar, e rezar muito, para que as pessoas não se percam, que eles deveriam fazer penitência, aquelas crianças. E nós, que penitência temos feito pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro? Percebe que quando se fala de penitência, mas o inferno é uma realidade. Padre, mas o Senhor diz isso, o Senhor assusta a gente, mas é misericórdia, meus santos. Falar que nós podemos nos perder, falar que nós que estamos aqui, desde o padre que está aqui pregando, e que daqui a pouco vai celebrar o santo sacrifício, vai consagrar, a vocês que estão aqui sentados, não está garantido que vamos todos para o céu. Quem foi que disse isso? Não, mas eu vou para o purgatório. Eu estou falando purgatório e céu. Quem estiver no purgatório vai para o céu. Isso, eu estou dizendo, quem garante que nós iremos para o céu direto? Eu acho que ninguém vai, tá? Aqui. Não estou falando, deixa eu reformular então, para que fique bem claro. Quem garante que nós iremos para o purgatório e consequentemente para o céu? Quem garante que não há aqui pessoas que serão condenadas para o inferno por culpa própria, por não terem feito penitência, por não terem levado a sério a palavra de Deus, por terem brincado de se perder e de ir para o inferno? Quem garante? Padre, dizendo assim o Senhor assusta a gente, mas é de assustar mesmo, que a nós, que tanto nos foi dado, que mesmo assim venhamos a nos perder. Pois bem, então meus santos, foi a primeira parte do segredo de Nossa Senhora, de que muitas almas se perdem no inferno. A segunda parte, Nossa Senhora dizendo que a consagração ao seu imaculado coração seria uma fonte de bênção para toda a humanidade, e a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. E nos apresentou a devoção ao seu imaculado coração nas comunhões reparadoras, nos 5 primeiros sábados de cada mês. E quem levou a sério esse pedido? Quem já fez isso pelo menos uma vez na vida?
5 comunhões reparadoras, né, nos 5 primeiros sábados de cada mês. Por exemplo, sei lá, agora no próximo sábado, no próximo primeiro sábado de novembro, você vai, se prepara, se confessa, uns 2, 3 dias antes, se confessa, para estar em estado de graça, oferecendo aquela confissão e comungando naquele primeiro sábado de novembro. Depois, no segundo primeiro sábado em dezembro. Depois, no terceiro primeiro sábado em janeiro. Depois, no quarto primeiro sábado em fevereiro. Depois, no quinto primeiro sábado em março. Pelo menos uma vez, mas as coisas boas devem ser buscadas muito mais, e sempre precedidas por uma boa confissão, nem que seja uma confissão devocional, mas oferecendo, né, este ato de amor e de obediência filial à Nossa Senhora. Ela pediu. Ah, mas eu não sei. Será que você não sabe porque nós padres fomos infiéis e não transmitimos isso para vocês? Ou será que vocês também não sabem por preguiça? Porque muitas coisas que vocês não deveriam saber, vocês sabem porque procuraram, porque pesquisam. Será que não é uma ignorância culposa? Porque você simplesmente não se ocupou, não procurou saber? Então essa foi a segunda parte deste segredo. E a terceira parte foi uma visão que Nossa Senhora que Lúcia teve. Ela via Nossa Senhora e um anjo à sua esquerda, um pouco acima, com uma espada flamejante, uma espada de fogo, lançando fogo sobre a terra, e Nossa Senhora com a sua mão direita, da qual saía uma luz que apagava o fogo. Isto é, Nossa Senhora que remediava o castigo, Nossa Senhora que abrandava o castigo. E aí o anjo, com a sua mão direita apontando para a terra, gritava: penitência, penitência, penitência. E Nossa Senhora que nos ganhava tempo para que nós fizéssemos penitência, para que o castigo não viesse, porque se nós não fizéssemos penitência, 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 o castigo viria. Nações seriam aniquiladas e uma grande perseguição à igreja aconteceria. Lúcia diz, mesmo que via um bispo de branco, que ela interpretava que lhe parecia como se fosse o Santo Padre, o Papa, outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e outras pessoas que iam por meio de uma cidade destruída, e que aquele bispo de branco, depois ele era abatido com setas mortais. Isto é uma grande perseguição à igreja, mas que disso seríamos poupados se fizéssemos penitência, 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 conversão. E a pergunta é, meus santos, nós temos feito a penitência devida? Nós temos procurado romper com o pecado, procurado a nossa conversão? Nós temos procurado ser agradáveis a Deus, ou temos acumulado cada vez mais pecado sobre pecado, indiferença sobre indiferença, pecados mesmo que veniais, mas que vão nos afastando de Deus e nos tornando uma massa desagradável a Deus, porque tão diferente do seu amabilíssimo coração. Meus irmãos, peçamos a Deus hoje, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de sermos mais dóceis, a graça de sermos dóceis como os ninivitas, que ao ouvirem a mensagem de Jonas, se converteram, fizeram jejum, fizeram penitência. Que nós também, ao ouvirmos esta palavra, que nós façamos jejum, que nós façamos adoração. Será que você não consegue visitar durante a semana, 1 ou 2 vezes, uma igreja e fazer meia horinha de adoração?
pedindo a Deus a graça da sua salvação, da salvação da sua família, da salvação do mundo inteiro, pedindo a Deus que tenha misericórdia e nos conceda a paz, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós e que nos cubra com o seu manto, livrando-nos de todos os males espirituais, principalmente a perda da fé, que nós não percamos a fé. Será que você não pode rezar o Santo Terço, se você já reza o terço, rezar 2 terços, rezar o Santo Rosário, ao invés de ficar perdendo tempo no WhatsApp, no computador, de você rezar com mais generosidade, pedindo a Nossa Senhora que misericordiosamente ela nos proteja, que ela proteja a sua igreja, a igreja do seu Filho, para que os bispos, os sacerdotes, os religiosos e religiosas não se percam, fazendo com que muitos outros se percam também, porque quando um padre vai para o inferno, ele leva muitos, mas quando um padre se santifica, ele leva muitos para o céu também. Então Nossa Senhora de La Salette, que fala da situação degradante dos sacerdotes, e que se tornaram motivo de castigo para o povo, então pedir a Nossa Senhora que santifique os seus sacerdotes, mas isso que? Por meio da penitência, por meio da adoração, por meio da nossa oração do Santo Rosário, levando a sério a palavra de Deus, levando a sério os avisos de Nossa Senhora, como os ninivitas levaram a sério a palavra do profeta Jonas. Que Deus misericordiosamente nos conceda esta graça, para que a sua misericórdia seja eficaz nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.